Amigos, para ocorrer uma revolução tem que haver uma movimentação política. E nós fizemos isso nos últimos 4, 5 anos. A população inteira sabe que o Brasil está desgovernado, as instituições, o comunismo, o socialismo está instalado aqui no Brasil. Então, você analisando a história e as revoluções, sempre acompanha de uma movimentação política. E nós conseguimos fazer isso. A população inteira tem consciência plena de que o Estado brasileiro não funciona. Então, o Bolsonaro vai assumir a presidência, ele vai mexer em órgãos federais subordinados ao Executivo, isso é muito bom. O Executivo é riquíssimo. Os estados também são riquíssimos, os estados brasileiros e o Distrito Federal. E as cidades, os municípios também são riquíssimos. Então, para resolvermos o problema, terá que ocorrer uma intervenção federal, convocada talvez pelo Bolsonaro, provavelmente, que é o presidente, para fazer uma intervenção federal em todos os estados, não só na área de segurança pública, não. Intervenção federal mesmo, total, nos estados, para daí mexer nas instituições dos estados. Porque lá, como presidente do Poder Executivo brasileiro, ele vai mexer nas instituições subordinadas ao Poder Executivo, que são muitas, mas também são ricas, mas também são poucas. Porque esses desmandos, essa corrupção total e monstra, essa burocracia criminosa, assassina. A burocracia no Brasil é criminosa, é assassina. É feito de propósito para atrapalhar a vida do cidadãozinho pobre, da classe média, do rico, do empresário. É dificílimo ser empresário aqui no Brasil. É uma vergonha esse meio ambiente, esses institutos do meio ambiente, né? E são usados para diversas maneiras, para fazer maldades para a população, desde o pobre, a classe média, o rico e o milionário. Mas então, meus amigos, vamos nos alegrar que a minha esperança é essa. Eu acredito que houve uma movimentação política toda para elegerem o Bolsonaro, que os intervencionistas acabaram ajudando a eleger o Bolsonaro. A grande massa da população brasileira se conscientizou do descalabro que é o nosso país, das instituições todas, praticamente todas, com poucas exceções. É uma bagunça, os senhores sabem disso, né? Eles não têm nenhum amor pelo próximo, não têm fraternidade, não têm consciência. Eu tenho várias histórias que eu poderia contar sobre a minha vida de empresário. Eu já estou com 71 anos. Então, meus amigos, eu vivi muitas coisas e sei de muitas coisas vividas por mim, dessa burocracia safada, né? Criminosa. É criminosa. A burocracia no Brasil é criminosa. É feita mesmo para atrapalhar a vida das pessoas, por algum motivo, que eu sei qual é. Alguns eu sei, outros eu não sei. Eu não sei qual é o intuito, se é realmente para acabar de vez com o Brasil, para ser mais fácil dominar e implantar o comunismo radical aqui, né? Os americanos falam de socialistas radicais, comunistas radicais. Porque comunistas nós já somos, socialistas nós já somos. Agora está faltando, talvez, implantar o socialismo e o comunismo radical. Então, eu acho que, voltando bem lá no início da minha fala, para haver uma revolução, tem que haver uma movimentação política, e isso nós fizemos. Até as televisões agora estão falando lá da Revolução de 1964, que começou tranquila, aí não houve nenhuma morte, nada, nenhuma prisão. O Jango fugiu, coisas assim. O Brizola, mas
Depois, a própria movimentação política dos comunistas socialistas de esquerda obrigou o governo militar a tomar mais atitudes até fazer o AI-5, né? O Ato Institucional número 5, que foi uma maneira mais rápida de eles combaterem os atos de guerrilha. Eles estavam explodindo bombas no Brasil, sequestrando pessoas, roubando bancos para comprar armas, para aumentar o ato de guerrilha aqui no Brasil. Então, meus amigos, eu acho que a gente pode ficar tranquilo, porque essas mudanças, que a intervenção federal, legal, pedida pelo presidente Bolsonaro, talvez comece só em 5 estados, depois mais 5, depois mais 2. É tudo um jogo político, é uma movimentação política. Mas que, se não houver essa intervenção federal nos estados brasileiros e nos grandes municípios riquíssimos, que os municípios também são riquíssimos, o Brasil vai continuar assim, vai mudar muito pouco. E talvez daqui a 20 anos, 30 anos, ocorra alguma mudança real para o cidadão brasileiro. Talvez daqui a 20, 30 anos, mesmo que o Bolsonaro assuma e faça as mudanças, e as ideias dele são boas, eu gosto das ideias dele. E acho legal ele ter coragem de falar isso. Só que eu acho difícil ele aprovar essas leis, porque a maioria do Congresso não vai aprovar essas leis. E mesmo que ele faça decreto, o decreto pode ser até derrubado. Meus amigos, vamos ficar esperançosos e aguardar os primeiros 6 meses do próximo ano. Talvez até antes, já no segundo mês, o Bolsonaro, como presidente, possa invocar a intervenção federal em alguns estados brasileiros. Pessoal, compartilhe, por favor, se vocês concordam com essa ideia, para fazer uma revolução, e mesmo dentro de uma revolução já que tenha ocorrido num país, precisa movimentações políticas. E é o que nós fizemos nesses últimos 4, 5 anos. Nós, intervencionistas, conscientizamos a população brasileira inteira de que o Brasil está sem governo. As mídias não informam isso. Nós fizemos o papel das mídias e a população inteira agora já sabe que não vai mudar se não mudarmos realmente. E só quem poderá fazer isso por nós são as nossas Forças Armadas, convocadas pelo Bolsonaro para fazerem essa intervenção federal nos estados brasileiros e nos grandes municípios que também são muito ricos, e acabar de uma vez por todas com essa burocracia criminosa, essas leis do meio ambiente nojentas que atrapalham a vida do cidadão. Esses políticos, eles ganham muito mais que o empresário, porque eles nem têm empresas, nem têm fábricas, nem têm negócios para se preocupar e cuidar. Eles só arrecadam. Entenderam, né? Um abraço, pessoal. Por favor, compartilhe. Boa sorte, bons momentos para todos nós.